Gente, este es nuestro intento más definitivo, que tomara deserto, por favor, que deserto esta vez, para nos reunir. Ahora voy a convocar a Patricia. Voy a convocar a Patricia. Patricia, manifiéstate. Entra en esa puerta y ahora voy a convocar a Marcela. Marcela, entra en esa puerta. Bendecida Marcela. Y ahí estamos. Entra. Ahí está. Aê, Ya, ahora não estava falta solamente. conseguindo, estava Ahora, ficando tudo escuro. ahora sí yo te escuto, te veo y ahora sí estamos en activo video, pero no se ve o no se ve. Es un misterio del momento. E aí, Patricia, no te veo. não te ves. Não sei o que passa, pero me escuta? Escuta? Sí, Então vai ser assim. Vocês vão me ouvir e eu vou ouvir vocês. Não sei o está. que é. Puede ser que en una hora. Se A ver, voy a conecte. voltar a convidarte. Tá. Mira, Porque eu tô vendo ahora vocês. ahora te mando el convite y Eu vou ahí sair então. Eu vou sair, tá? Ixi, vos, Marcela, yo creo que lo que sería que para que vayamos avanzando, sim, porque senão as pessoas também vão claro, desistindo, né? claro. Bueno, ahí, obrigada a los que nos están acompañando ahí, que están ahí presentes y los que después vayan a asistirnos a live. Aquí estoy con una convidada muy importante, muy interesante, que nos va a contar un poco sobre su trabajo en la bioarquitectura. A Marcela, contanos un pouco de você. Muito obrigada e muito bem-vinda para nós conversar esta noite. Eu te agradeço muito o convite para participar dessa live hoje. E vou compartilhar um pouquinho então da minha história, da minha trajetória na bioarquitetura, né, na bioconstrução, que começou já na faculdade, quando eu não concordava muito, não percebia que tinha alguma coisa errada, né, com o que eu aprendia, faltava muitas coisas, né, faltava muita informação. O que eu aprendia da parte de construção com terra, né, da construção ancestral, era tudo coisas do passado, e não se ensinava muito isso como uma possibilidade. Gente, dá um oizinho aí para ver se vocês estão me ouvindo, todo mundo. Agora sim, agora ficou um pouquinho assim, mas agora voltou. Aí. E aí eu comecei a buscar, né, outras opções, mesmo na faculdade, e aí encontrei a bioconstrução, né, a permacultura como resposta, né, para essas minhas buscas. E desde então eu não parei de pesquisar, não parei de me aprofundar, de estudar. Viajei pelo Brasil, em vários lugares, viajei pela América Latina, viajei pela Europa, pela África, morei um tempo na África, em Gana, em Marrocos, onde eu aprendi o Tadelac, né? Foi uma experiência muito rica. E viajei por vários lugares, viajei pela Espanha, morei um tempo em cada lugar, né? Viajei, quando eu digo assim, né? Viajei, eu morei um pouco em cada lugar que eu fui indo, eu fui ficando um tempo, né? Em Portugal, França, e aprendendo com os mestres locais, as técnicas locais, de cada um dessas pessoas que já praticavam da construção ancestral já de muito tempo, né? De geração por geração, do avô, bisavô, que passava para o pai, para o filho, para o neto, né? E que iam continuando essa aprendizagem. Então, é diferente, né? Quando você aprende na raiz, na fonte da história, né? Do conhecimento, do que lendo no livro ou aprendendo com um curso, com alguém que já aprendeu com outro alguém que nem se sabe de onde veio, que as informações vão sendo
um pouco truncadas, né? Então, para mim, eu tenho essa necessidade de ter essa busca original, de saber de fato o que eu tô aprendendo, né? De ver as coisas acontecendo, né? E fui buscando, né? Nesses lugares, cada conhecimento que eu buscava, que eu queria ter, que eu queria me aprofundar, eu ia buscando nesses lugares, né? Então, aprendi de abóbodas, aprendi de revestimento, aprendi de tudo, de tudo um pouco, e fui construindo até hoje, né? ¿Y cómo fue su experiencia? Porque você, claro, você es brasilera, ¿no? Y você fue migrante de alguna forma o nómade en otras tierras, en otros continentes, ¿no? Y ahí, ¿cómo para você fue esa percepción? Como de você siendo mujer, você teniendo esa experiencia, por ejemplo, de esos estudios que você realizó, porque es diferente, lo que le falaba el otro día al otro live que hicimos, yo estudiaba del lado de la escuela de arquitectura, de la escuela de arte. De lo más próximo eran mis vecinos, ¿no? Claro que tengo conocimiento, pero más de la parte estética, ¿no? Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, esa experiencia, por ejemplo, en esos otros continentes, de esa vivencia, de, por una parte, ser mujer, ya, ser una arquitecta, estar en contextos populares y también estar en contextos institucionales, y también, por otra parte, cómo elevar esa experiencia en el medio también para vos en la actualidad, poner como vos se ve, eso. Bom, cada lugar teve uma experiência completamente diferente, também porque são culturas completamente diferentes, né? Por exemplo, em Gana, não era só mulher e imigrante, né? Num contexto popular, eu também era uma das únicas brancas, né? Então, era muito, completamente diferente mesmo, né? Foi uma experiência muito, muito, muito rica, né? Aprendi de tudo, assim, tudo sobre a vida, sobre culinária, sobre pinturas, em tecidos, enfim, eles têm uma cultura assim muito incrível, né? E realmente é muito difícil, né? Porque na verdade eles têm uma cultura, bom, onde eu tive em Gana, eles são muçulmanos, então também tem uma outra cultura completamente diferente. Então são confrontos de muitas culturas. Mas eles são, no geral, sempre foram muito respeitosos comigo. Nunca tive nenhum problema, assim, de nenhum tipo, assim, de assédio, de nada do tipo. Enquanto mulher na obra, como assim? As línguas também eram muito diferentes, né? Lá eu estava numa cidade muito distante da capital, então eles não falavam nem o inglês, né? Que seria a língua colonizatória. Poucos falavam inglês e um inglês male-male ali, né? Então era um pouco difícil essa comunicação mesmo. Então, de fato, a gente às vezes não se entendia, né? Não sabia, mas existia sempre uma harmonia ali, né? Pela construção, por todo o processo e todo o respeito. Mas eles, no princípio, viam um pouco de estranho, né? Da mulher estar ali, mas quando eles viam a minha, como é que fala? Como é que eu posso dizer? Meu desempenho, enfim, na obra, né? Minha presença, meu desempenho, enfim, de construção e de tocando a obra mesmo, normal, né? O ritmo, pegando no pesado, levando, né? Eles ficavam até mesmo impressionados, né? Com quanto que uma mulher podia ter de força, né? Podia aguentar e podia fazer, né? Mas também isso varia de cada mulher para cada mulher, né? Da disposição e da vontade de estar, né? Mas depende do lugar, assim. Tem lugar que já é mais comum também ter mulheres. Por exemplo, assim, na verdade, em Gana mesmo, eles têm uma cultura de mulheres ancestral das mulheres na obra, assim, mas não em todos os momentos, mas na parte dos revestimentos e na parte dos pisos. Então, mesmo nessa obra que a gente fez lá, né? A gente teve mulheres
trouxe mulheres da comunidade mesmo para participar desses processos, né, dessas etapas. Então foi bem rico também, né, nesse ponto, porque a gente valorizou, né, uma cultura que às vezes podia também estar se perdendo, né, ou desvalorizando em alguns pontos, né, porque vai muito também já estão fazendo de cimento, então a modernidade vai acabando perdendo um pouco com os hábitos, né? Então foi bem legal esse processo e elas estavam lá, fizeram os revestimentos da parede, depois a gente fez, quando acabou a construção da casa, a gente fez uma celebração, que faz parte da celebração deles normal, né? Então os homens tocam tambor, fazem um ritual de música, tocam tambor, se vestem, tudo com trajes bem bonitos, e as mulheres batem o piso, né, com terra e cantando. Então é um processo ritualístico super bonito, que faz parte da cultura deles e que tem a ver com mulheres e homens juntos no mesmo contexto, se aceitando e se respeitando. Então, às vezes a gente tem uma impressão assim, né, de que, porque tá ali ou porque tá aqui, né, eu não sei em qual momento que a mulher se perdeu desse lugar da obra, né? Do poder de se permitir de estar na obra. Hoje em dia, muita mulher não quer furar nem parede, né? Ah, não, estou esperando o homem chegar em casa para trocar a torneira, para isso, aquilo. Né? Eu acho que é um pouco, não sei o que aconteceu nesse contexto da humanidade, mas tem muito contexto em que a mulher ela já tá, faz parte da cena, né? Então, Claro, eu participei de todos e não tive problemas, assim. Sempre fui incluída ahí parece que tipo isso, não sei. parece que está o no Hã? está o no está, es una presencia ¿Me ven? ahora. No, ¿Está me pero ya escuchando? no te vayas más, no te vayas más, por favor. ¿Mas está Ahí me llegó vendo? nuestra... No, pero te sentimos. Ah, Não sei o que está acontecendo, mas vai, continua. Tá ouvindo, então tá bom demais. Eu ah, sou uma qué alma do bueno. além. Eu sou uma energia do além vindo, descendo. Me encanta, me encanta. Se parece a aquel espíritu de los Power Rangers, pero me encanta. Tá. Você tá me Eh, ouvindo agora? Marlene, você tá me ouvindo agora? sí, sí, Tá, então tá perfectamente. bom. Então vamos continuar. Sí, ahí disculpe, yo igual interrumpí y quería dar como un punto ahí en ese sentido de que están culturados, ¿no? Porque la África es otra realidad cultural con otras bases también que tienen que ver con cómo también se estructura la arquitectura social. Que ese es uno de los temas, porque por ejemplo aquí en donde yo moro, que aquí yo moro en Amazonas, en el Berruchán, Santarém, donde yo moro, en Santarém, aquí, por ejemplo, hay mucha cultura de arquitectura social de los povos, por ejemplo, hay mucha cultura, las personas se junta todo el mundo a cortar palha, va todo el mundo junto a catar pau no mato, monta una maloca, faz una festa religiosa. Ahora, por ejemplo, un evento, la Festa da Vila, está todo el mundo en festa, y ese tipo de arquitectura social es lo que premedita a posibilidad de que también acontezcan, por ejemplo, escenarios como ese, ¿no? Y como ese que es medio parecido en algún contexto en ese tecido. Pero tenemos que ver allí que también en varios procesos tenemos tanto ese proceso de exacerbación del patriarcado a nivel de cómo nos construimos las mujeres, que de alguna forma no es al tener esas actividades que están un poco en un ámbito que él es más mayoritariamente ligado a los masculinos, ¿no? Pero de alguna forma nuestra presencia también ejerce un proceso de transformación que permite que también este tipo de tejidos de arquitecturas sociales comiencen a generarse como procesos contemporáneos. Desde ese proceso, pero ya como también nos es validando, ¿no? Desde ese ser mujeres profesionales, tener esa entrada, digámoslo, en ese sentido. Entonces, también, allí, por eso yo avalido y analizo también en ese contexto de la importancia que tiene también tener ese modelo que vos, por ejemplo, está presentando, que me parece fantástico, ¿no?
En Chile también hay, algo parecido que se denomina minga. Aquí en el Amazonas le llaman pushirún. Pushirún. A mí tiene la misma lógica, tiene la misma lógica. Muchirão, pushirún, minga. Então, aí, acho que seria interessante poder falar, por exemplo, desde esa experiencia, también cómo, por ejemplo, ha sido esa manera tal vez de como descubrir estos lenguajes, de estruturación de vivienda social, de estruturación de hábitat, de esta percepción de los materiales y también introduciéndose dentro de estos tecidos sociales alternativos al noso, ¿no? Porque también a mí me acontece, yo como soy nacida en Santiago de Chile, en una capital muy poluida, muy grande, ¿no? Y moro aquí en Amazonas, en otro contexto, entonces me imagino que, por ejemplo, para você también esa cuestión es bastante, esa cuestión tiene que ter sido en algún momento bastante movimentadora de las fuerzas creativas para sus procuras. Sim, não, com certeza. Justamente por isso que eu saí do Brasil, né? Porque para mim como eu sou assim, inclusive muito criativa e tudo mais, né? Só de eu olhar as coisas, né? As construções, como é que elas são, os detalhes, eu já estou aprendendo muito. Então, cada lugar que eu passo é um resgate, né? É um aprendizado, é uma profundidade é uma absorção, né? De conhecimento muito grande. E quanto mais você aprende, né? Mais faz sentido tudo e mais o que você já aprendeu vai fazendo link com as coisas novas, né? Que você vai aprendendo e o olhar vai se expandindo, né? Então, para mim, é incrível você ver que uma coisa que não é uma cultura que não teve uma ruptura com a construção com terra, como na África, como em Marrocos. Na França também tem vários lugares em que eles continuam construindo com terra normal, assim, faz parte, né? Mesmo no Peru também, você passa pelas estradas, você vê o pessoal amassando barro, né? Fazendo adobe para fazer suas casas. Então, é muito interessante isso, né? Você vê, por exemplo, em Gana, de fim de semana, quando a obra estava parada, eu continuava ainda, né? Então, eu seguia com o pessoal, a gente ia buscar os materiais pela região, então a gente buscava palha de arroz no lugar onde acumulavam a palha para a gente poder fazer os revestimentos, fazer a construção de algumas etapas da obra. A gente buscava a terra específica, uma terra boa para o revestimento que eles conheciam, que eles sabiam qual que era. Então, eles falavam, lá naquele lugar tem. Aí eu ia com eles, e aí, não, tira esse matinho aqui, é aquela terra. Como, né? Que eles sabem que tirando aquele matinho específico, embaixo daquele matinho tem uma terra boa. E era uma terra incrível, era uma terra que eu fiz todos os testes, né? Pus mais areia, menos areia, fui fazendo todos os testes e a terra se comportava praticamente igual, não mudava, ela era boa igual. Mas falam, nossa, como que milagre é esse, né? E é uma terra meio gelatinosa, uma coisa muito bonita, assim. Ela não era tão bonita, assim, porque ela era mais acinzentada, mas ela era, assim, maravilhosa, incrível, né? Então, esse conhecimento, e até também uma vez a gente foi, um desses fins de semana, né? A gente também foi buscar uma raiz de um cipó que eles têm lá, que é um cipó que eles usam para fazer as partes mais impermeáveis, né? Na verdade, as partes fazer o tratamento de impermeabilidade, né? Que não é bem impermeável, mas ajuda na resistência com água. E é uma raiz de um cipó também, é mais ou menos a mesma coisa. Fala, onde que tem? Aí o outro fala, tem ali. Aí foi ali, cava, não sei o que, um buraco. Aí ali nesse buraco, segue a plantinha, tem um cipó. Esse cipó, E aí tinha uma senhora bem idosa, ela devia ter mais de 90 anos. Aí ela que foi lá para fazer o cuidado com essa planta, porque ela tinha esse conhecimento. Aí pegamos um caldeirão de ferro, fizemos um fogo, aí machacava a planta lá com as marretinhas, colocava a planta no cipó, né, machacado nessa água, fervia essa água e
E aí dessa água extraía, era como se fosse uma baba, assim, mais ou menos parecida com a baba do cactus e tudo. E aí essa água que era utilizada para fazer impermeabilização, né, dos pisos, da parede, dos revestimentos. Então, falar, que incrível que eles têm esse conhecimento, eles não perderam esse conhecimento e passam de geração em geração e continuam praticando ao ponto deles saberem que a planta que nasce em cima daquela terra que é boa é aquela terra boa para o reboco. Eles falam, nossa, isso é realmente maravilhoso, né? Não tem livro que descreve. Eles sem querer viviam permacultura, né? É isso. Claro, eso mismo era lo que yo iba a hablar, de que de alguna manera elas son testimonio de una permacultura in situ que de alguna forma se practicó mucho antes y de que la permacultura como nombre contemporáneo, él toma esas cuestiones como referencia. Como referencia y que de alguna forma es lo que permite que eso exista, esa referencia, ¿no? Então, por exemplo, eu estava agora captando uma imagem, capturando uma imagem para as aulas, e, por exemplo, veia uma construção de lá de África, né, que tenha 30.000 anos uma bioconstrução, 30.000 anos, e uno diz assim, né? Uno pensa em Stonehenge, pensa né, en ese tipo de construções que já são milenares, que são formas de tecnologia. Pero esas formas de tecnología son formas de tecnología que de alguna forma hubo, eso mismo que vos fala, Marcela, en el final, no hay libro que explique, es justamente por la falta de este proceso que de alguna forma contemporáneamente estamos haciendo aquí por medio de esta live, de este proceso digital, que está, por ejemplo, este proyecto que yo estoy llevando aquí, que está pudiendo dejar un testimonio, porque si no, por ejemplo, parece que esas cosas no existieran o que no tuviese, como lo que acontece mucho con el Mapuzungún, por ejemplo. Yo soy chilena, mas yo también soy mapuche, y por ejemplo, el Mapuzungún es una lengua que tradicionalmente somente se pasaba de forma oral. Entonces, tenho tido muitos temas para que conseguir fazer uma tradução, por exemplo, da língua. Imagina os conhecimentos das pessoas antigas, que, por exemplo, minha avó, que era artesão de mimbre, um monte de conhecimentos que han se perdido por causa de que no tenemos registro de los tesoros humanos que también se han presentado y también la falta de valor sobre estos procesos, porque yo, por ejemplo, veía dentro de las imágenes, por ejemplo, las grandes también propuestas de la arquitectura contemporánea, sustentable, súper maravilloso, pero los costos, por ejemplo, de ese tipo de viviendas son extremos en muchos casos, paneles solares, balcones, tetos vivos, ¿no? Poxa, una casa muy linda, pero a nivel de las soluciones populares y cómo integrar también esos lenguajes, porque de alguna forma, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con la tela de galiñero, las fibras acuáticas, una forma que yo medio que inventé aquí, y ahí voy para frente y voy haciendo así, pero por ejemplo, ¿cómo abrirlo, esas prácticas hacia otros contextos y con estrategias pedagógicas que permitan que la socialización de la permacultura no fique en nos? Porque na verdade que bacana, não ser super inteligente e conhecer muitos materiais, e conhecer muitas pessoas, viajar muito e fazer muitas casas e projetar muito, pero ¿qué acontece con eso a nivel de lo que estamos observando de la herencia? Que eso pasa, porque de alguna forma aquí los que conocen mi trabajo son los que practican conmigo para dar este tipo de plataforma es lo que nos está permitiendo también abrir esos procesos creativos, ¿no? Y no fijarlos tanto, porque también existe esa tendencia en esa forma creativa, ¿no? Entonces, bueno, lo abro ahí para você falar aí também. Eu vi Patrícia um pouquinho também. Ela tá Então, aí? só um parênteses. Tem a Cris que me avisou que ela está conseguindo me ver e pediu até para ligar o vídeo, que falou, eu tô te vendo. Então, Que bom. não sei por que para vocês duas não estão vendo. Daí, se todo mundo tá vendo, tá bom demais. Ah,
Bon, tomara que en el filmagen, vos después você salva el filmagen ya, porque si você se está vendo la Patricia, aí después E a para gente poder coloca publicar. uma fotinho dela aqui no cantinho, assim. Bom, pero Não, pode falar, Patricia, vai, vai. então, deixa eu ver, continuar do gancho, né, sobre a questão da prática, tem tudo a ver com a questão do conhecimento, né, e tem tudo a ver com a prática também, né, por exemplo, tudo bem, eu posso estudar, eu mesma estudo demais, eu estou sempre estudando, né, mas se eu não levar para a prática, vai ficar só isso na minha linda cabeça e vai ficar, eu posso falar muito bonito, mas e a prática como fica? E na prática que realmente a gente aprende, né? E é na Legal. prática que a gente enfrenta os medos, porque o que acontece com essa questão que estamos falando, principalmente na bioconstrução, assim, hoje é bioconstrução, né? Bioarquitetura, ecoconstrução, tudo isso. Nesse instante, existe um medo nas pessoas, né? As pessoas não praticam, não querem ter suas casas vivas, saudáveis, por medo. Mas que medo é esse? É falta de conhecimento, né? Tem a ver com todo o esquema de... Antigamente, por exemplo, no tempo... Eu nasci na permacultura e bioconstrução sem saber que uma permacultura e bioconstrução era um sistema de vida. Meus avós faziam isso. Meus pais, de certo tempo, eles viveram isso, né? Então, por exemplo, fazer agora uma horta orgânica, para mim não tem nenhum segredo, mas eu vejo as pessoas falando, nossa, uma horta orgânica, eu fiz uma alface, eu plantei uma alface. Ou então, quem mora na cidade, vem para o interior, fala, olha, uma galinha, uma foto, tira uma foto. Ou uma vaca, nunca vi uma vaca, nunca vi uma galinha, né? Então, daí você vê são parâmetros de vivências completamente diferentes. Então, para mim, eu vivi na bioconstrução, na permacultura e tudo, só que quando chegou o nosso querido cimento, aquilo se quebrou. Aquilo dividiu, o mundo se dividiu por causa do cimento. Eu não sou contra o cimento, não sou contra a tecnologia de jeito nenhum, pelo contrário, eu adoro uma máquina. Para mim, eu e a máquina somos juntos sempre eterno, né? Mas temos que saber, né, equilibrar isso, né? Por exemplo, um carro. Ou agora mesmo, sem internet, a gente não conseguiria fazer isso que estavam fazendo agora, né? Então, tem muitos radicais que são contra a tecnologia, mas eu falo, mas e aí? Tipo, vai um encontro de, não sei, de pensadores do futuro, um exemplo. Daí chega lá e fala, eu sou contra toda a tecnologia, blá, blá, blá. Aí eu pergunto para ele, como você chegou aqui? Eu cheguei de carona. Eu falei, tudo bem, mas carona do quê? Veio carona do teu sapato, com rodinha, veio um carro, veio um cavalo, um charrete, como você veio? Vim de carona de carro. E aí começa toda aquela coisa. E o carro, de feito do quê? De metal. E tem combustível, feito do quê? Então, tem toda uma questão, né? Então, eu acho assim que nos a gente não pode separar o antes e o depois, se unir, né? Eu resgato coisas que realmente ajudaram a gente no passado e a tecnologia de agora no futuro que vai ajudar a gente a continuar essa vivência, né? A melhorar a nossa vida aqui nessa passagem, né? E quando a gente consegue unir os dois e trabalhar juntos, em conjunto, sem brigas, né, a gente consegue chegar a um consenso, né? E, por exemplo, você falou, Marlene, sobre se perdeu a língua da tua terra, né? Eu, por exemplo, no meu documento, eu sou brasileira aqui no Brasil e no Chile eu sou chilena. Então, tenho duas nacionalidades. E lá no Chile tem uma mistura de genética. Tem italiano, tem espanhol, tem o araucano, né? E aqui no Brasil é somente a letrinha porque carimbaram que eu sou brasileira, porque tudo bem. Mas tudo bem, se perdeu lá, e aqui também tem muita cultura que se perdeu, né? Mas também isso faz parte de um processo de evolução, que a gente também não pode ficar no antigo, sempre no antigo. É lindo, é romântico, tudo bem, mas
Tipo, está fazendo falta a língua de tal cultura? Está ou não está? Né? O que tem a acrescentar se a gente volta lá, resgata ela, né? Então, eu acho que tudo tem que ser um equilíbrio, dosar tudo. Isso aqui, o que é melhor para a gente, né? Então, por exemplo, os meus avós, como eu te falei, eles construíram uma casa de adobe, que é a coisa mais gostosa do mundo. O chão de piso de terra, que é a coisa mais gostosa do mundo. Tudo era feito assim com o que eles tinham aí. Eles nunca saíram para comprar alguma coisa. Tudo era ali. E isso, todo mundo vivia isso. Era normal, né? A partilha também era muito normal. Faziam, sei lá, pão. Vamos dizer, fazia a colheita do trigo. Faziam pão para um mês, eu acho. E todo mundo ganhava pão. A gente pegava umas cestas, a tia, a avó mandava, leva para o vizinho. Mas o vizinho era quilômetros, a gente ia lá levar a cesta de pães, né? Chegávamos lá, aqui fizemos a colheita da batata. Ele mandava um saco de batata para gente. Então era partilha. Muito bonito isso, muito romântico, né? Mas hoje em dia isso não acontece. Por quê? Não sabemos por quê, né? Existe uma coisa que se chama dinheiro. Muito lindo também, tá? Mas aí, sem esse dinheiro, você também não consegue adquirir o que a gente quer, né? Aí tá. Aí entra a terapeuta aqui holística e fala: então eu vou mentalizar que vou viver no mundo da fartura. É possível? É possível, só que aí eu tenho que acreditar. Então, o que eu estou indo? Que cada situação que a gente vive, a gente tem que... cada momento é um ensinamento, né? Então, nós temos que falar assim, eu penso assim, isso aqui é bom para mim? Vai trazer o que para mim? Vai acrescentar o que? Então, eu fico com ele. Isso aqui não vai ser bom? Não me sinto bem? Então, tudo bem, eu agradeço, isso aqui não faz parte de mim, tá? E foi assim que eu entrei na bioconstrução, vendo que, apesar de eu viver na bioconstrução sem saber, aí passei uma época de vivendo na cidade, cimento 100%, cabeça, dinheiro, trabalho, dinheiro, estudo, blá, 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 blá. Eu tenho que estudar para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro, para comprar coisa. Aí um dia parei e falei, peraí, não é bem assim. Aí eu estava começando, sabe o que mais eu ganhei? Doença. Eu ganhei muita doença, nossa, estava feliz, cheio de doença. Ia na farmácia feliz porque trazia um saco de remédio, ia no médico mais feliz porque ele falava, nossa, você está com isso. Eu falei, oba, né? Aí eu ia ao médico uma vez por ano para ver se tinha alguma coisa, até me dar conta, peraí, não tem alguma coisa estranha isso aqui, né? E aí eu parei e fui para outros caminhos, e nesses caminhos eu falei, peraí, eu nasci praticamente, eu não nasci, mas eu vivia praticamente, o lugar que mais me dava felicidade era uma casa de terra, eu estou vivendo numa casa de cimento, o que está acontecendo? E fui procurar isso, né? Aliás, essa casa da minha avó tem uns 200 anos, tá lá, inteirinha, já passaram vários terremotos e tá lá, tá maravilhosa, tá linda, né? Que aliás eu quero voltar lá. E aí eu entrei na bioconstrução, aí eu aprendi o que era permacultura. Falei, nossa, mas a gente vivia isso antigamente, né? Permanecer a cultura, né? Só que daí eu pensei, o que quero que eu permaneça em mim? Aquilo que realmente eu vejo que vale a pena, né? E aí eu comecei a filtrar o passado nessa própria permacultura, permanecer a cultura, mas filtrar coisas. Porque nem tudo também do passado é bom, né? Tudo é bom, mas nem tudo me favorecia, né? Para eu melhorar a minha vida e tudo. Por exemplo, uma das coisas que eu deletei é eu não mereço estar triste. Eu não me permito estar triste. Não, muito bom. Sendo que eu sabia que tinha povos, existem povos agora, lugares, onde se alguém morre, tem pessoas que são pagas para elas chorarem. Elas têm que chorar.
porque o chorar significa sofrimento, e o sofrimento significa para eles, nossa, eu estou sentindo que ele morreu. Não, eu já falei, se eu morrer, podem cantar, brincar, façam festa, porque eu já consegui, já fechei meu ciclo aqui, agora estou nascendo em outro lugar. Fui, né? Então, e dentro da bioconstrução, o que acontece? Eu me deparei realmente a questão feminina, né? A figura feminina aqui onde eu moro, desse lado de América do Sul. Mulher não pode pegar pesado, não pode. É mulher que tem, é o homem que tem que pegar o tronco, a pá, a enxada. E na construção a gente está sujeita a pegar pesado, pegar um peso, né? Primeira coisa. Segundo, imagina, vai fazer uma casa de terra, mas para que se tem a loja ali cheia com blocos de cimento prontinho para você? É burrice, né? Eu me deparei com várias coisas desse tipo. Depois de ter estudado tudo, quando eu falei, vou fazer, vou construir, vou trabalhar nisso, vou ajudar, aconteceram várias coisas. Só que eu nunca ouvi o que as outras pessoas falavam. Eu sempre ouvia a mim. É isso que eu quero, isso que eu faço, e tudo bem, eu respeito, né? E aí, iniciei o processo, né? O que eu tenho no Instagram, eu sou péssima na internet, gente. Nossa, o que eu tenho no Instagram não é nem um décimo de tudo que eu faço. Eu não mostro as coisas que eu faço. Já fiz 1000 coisas, pretendo fazer mais milhões de coisas. E aí eu me deparei com as mulheres que vinham assim, meio que escondidinha, meio, nossa, que legal que você faz, eu quero aprender. Eu falei, vamos, venha, eu te ensino, né? Aí era, que meu marido não deixa, que meu filho, eu tenho que fazer a comida do meu filho, que sempre tinha uma desculpa. Porque realmente, socialmente, a educação ensina que a mulher fique em casa, entre aspas, né? E que o homem é o provedor. Isso é normal. Tá? Isso é o que nos ensina. Até meu pai ensinava isso. Eu falei aqui, ó. Mas a questão é o que tudo isso tem a ver. O que a gente, seja mulher ou seja homem, o que você quer da tua vida? Quais são teus sonhos, né? No que você acredita? Aí eu falo assim, quer fazer? Faça. Tá com medo? Faça com medo mesmo. Depois, do outro lado, você vai ver que o medo sumiu. Não deu certo? Tudo bem, mas você fez. Se você não faz, como você vai poder saber aquilo que você nunca fez que poderia ter dado certo ou não? O não você já tem, mas você pode ganhar o sim. E é por aí, daí eu fui trazendo mulheres, né? Não é uma questão de levantar uma bandeira por mulheres, mas por essa energia minha, as mulheres se aproximam mais mulheres do que homens. Tem homens também. Só que os homens que se aproximam de mim são os fofos, aqueles que respeitam as mulheres, né? Então, eles adoram isso, né? E eles querem aprender, eles têm um respeito, mas tem a ver com amor próprio. Eu vejo assim, aquele ser que se ama, realmente, ele tem respeito pelo outro, né? E ele quer que o outro consiga realizar seus sonhos, né? E sobre a bioconstrução, um dos fatores mais importantes de construir com terra, o que é, gente? Eu sou muito sensitiva, muito sensível em tudo. Esse dia eu estava falando para uma pessoa aí muito querida, eu falei, se você não sabe o que significa dormir no lugar parede de terra. Durma um dia, uma noite, uma parede feita de terra e compare com a parede, o lugar onde você dorme com parede de cimento. Você vai entender o que eu estou te falando. É vida. É uma sensação realmente de vida, de estar vivo, uma sensação de saúde, né? E nós que somos bioconstrutoras, entendemos isso, sabemos o que significa, né?
como que a Terra fala com a gente. A Terra é um ser vivo e ela está aí protegendo você na hora do sono. E ela respira junto com você. Você sente o cheiro das plantas, o cheiro da brisa que vem e vai, né? Sem falar dos animais, para ver se mesmo na cidade, passam animais à noite, né? Voando, águias, por exemplo. E eu lembrei agora, uma vez, a primeira vez que eu fiz uma pintura de terra, eu estava com a Marcela, lá em Cavalcante, Marcela. Nossa, Nós fizemos faz tempo. uma pintura. Nós queríamos dar um presente para quem recebeu a gente. Foi a minha primeira experiência assim, prática, que eu falo, tem que praticar, tem que fazer para sentir. Foi pintar uma parede. Pintamos toda a cozinha inteira dela. A primeira coisa, o primeiro visitante que foram borboletas. As borboletas vieram e ficaram ali na parede. Foi a coisa mais linda. Agora, se você pinta uma parede de tinta latex, tinta, não quero falar os nomes, tinta de química, Nem mosca não vai. nem mosca, nem mosca para ali, né? Mas Nem a gente não tem una, aguenta mal, né? Oi? Mal a gente hoy, aguenta ficar ali naquele ambiente, né? Então, E as tintas ainda ficam emitindo aquele composto para a vida inteira, né? Não é só no momento que você sente a toxicidade, né? é, Pintando, a vida inteira ela continua emitindo. exatamente, ela continua até ela vencer o braço dela, até ela começar a É, descascar, ela fica é, emitindo esses químicos, né? Imagina. Então é que as crianças que nascem já nascem cheias de alergia, de problema de respiratório, porque o hospital já está todo assim. O próprio hospital, igual, igual, tudo igual, assim, ético. Foi, solamente quería hablar algo que ahí con relación a ese material, porque yo estos 3 días yo fui un aliado entre los mundos de una cinta de tapioca con acrílico. Yo sí, así, funcionó muy bien, ¿ya? Então, aí tudo tem uma parte, sempre tudo tem uma parte, né? não, mas aí Sempre você tem. entra com o que eu faço também sobre reaproveitamento de material, e que eu chamo Claro. eu chamo de ecobioconstrução. Porque também a gente entra em outra coisa. Como tem tanto material jogado fora, estão falando que minha câmera está fechada, mas minha câmera está aberta. Não sei qual que é. Minha câmera, gente, aqui não sei o que está acontecendo, que, entre aspas, minha câmera não... Para mim está aberto, já fiz tudo e eu não consigo que me veja. Estão falando para mim. Mas então, voltando, me perdi o gancho, que foi da tinta, que foi? De la, Reutilização de materiais. Sim, reaproveitar materiais, né? Também foi outra coisa quando eu descobri o que eu faço. Eu ficava desesperada ver na rua jogando lixo, né? Que para os outros é lixo, né? O que eu faço com tudo isso? Nossa, eu fiquei assim. E nessa época eu sempre fui voluntária em vários setores, sabe? Desde criança eu fui voluntária, sempre tenho esse lado de querer ajudar, e minha melhor opção é ser voluntária mesmo. Daí tinha pessoas de bairros, na época, bairros de casas populares, daquelas pessoas que ganhavam um salário mínimo, e a casa era feita de blocos não era nem bloco, eram placas de cimento. Então, se fora estava 30 graus, lá dentro estava 50 de temperatura. E era assim, uma salinha, uma cozinha, um quartinho, um banheiro para um casal e 5 crianças, né? E tinha um quintal. Aí eu fiquei pensando, o que eu faço? E o lixo em volta deles, né? Garrafa PET, tudo aquilo que é lixo urbano, né? Daí uma senhora veio me procurar, conversamos, e aí eu falei, olha, do lixo você pode fazer um quarto a mais,
né? Aí eu ensinei tudo, Teve algumas que se animaram para fazer, e outras falaram, é lixo, eu não quero lixo, não vou fazer nada com lixo, eu quero ir na loja, ou quero que a prefeitura, o governo me mande o material, né? Aí eu falei, tudo bem, uma questão de escolha, mas aqueles que não quiseram fazer e preferiram esperar a ajuda de fora, continuam com o lixo em volta de casa. E aqueles que entenderam a questão de reutilizar o lixo, né, jogado fora, eles vivem melhor, inclusive agora são catadores de lixo, de sucatas, essas coisas, são catadores e vivem disso, né? E, inclusive, na época, eu estava pensando como é que eu faço para tirar esse telhado de Eternite, que era um aquecedor incrível, né? Tanto no calor, aquece demais o cimento e o Eternite, e no frio, esfria, ou seja, a mesma temperatura de fora aumenta lá dentro, seja calor ou frio. E aí eu comecei a fazer um estudo para fazer telhado vivo, né? Telhado, plantar no telhado, mas também não foi para frente, porque as pessoas faltam de acreditar. Aí o que eu fiz? Eu falei, então eu vou comprar um terreno para mim, fora da cidade, porque onde eu moro não tinha espaço na época, e eu vou começar a construir, fazer bioconstrução, vai ser uma vitrine para mostrar para as pessoas. E começou a dar certo, as pessoas começaram a vir, chegaram grupos grandes, muita gente chegou, e no meio disso eu percebi que as pessoas também iam por contato da natureza, né? E aí surgiu a terapia holística, através disso, né? Teve gente, por exemplo, que veio de São Paulo direto lá para o sítio, estressada, doente, tossindo mal, gripada, uma série de doenças, né? Não crônicas, mas já estavam vindo umas doenças já há meses. Chegaram lá e a primeira coisa que eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, falei para o grupo, tirar o sapato. E a moça chegou de salto, de meia, brinquinho, tudo bonitinho, sabe? Roupinha de paulista, nada a ver, nada contra, mas a modinha, tudo. E ela me olhou e falou, o quê? Eu falei, não, mas é voluntário. Se você não quer tirar o sapato, não tira o sapato. Mas eu tô falando para tirar o sapato porque você vai ver a diferença. Alguma vez tirou o sapato, andou caminhou na terra, pisou na grama? Falou, não, nunca. Então, eu falei, experimenta. Se você não gostar, se você se sentir desconfortável, você fica à vontade e calça o sapato de novo. E ela tirou o sapato, assim, com muito medo, tirou a meia fina, tudo, tirou o salto, aliás. E aos poucos eu vi ela e ela começou a tirar tudo, a bolsa, a blusa. Depois ela me disse, você não tem uma blusinha, um shortinho? Eu falei, tenho. E ela ficou o dia inteiro. Aí ela falou assim, eu posso pegar essa terra e passar no meu corpo? Eu falei, pode. Aí no final, à tarde, ela era outra mulher. Ela rejuvenesceu 15 anos, assim, o olhar dela, né? Ela me abraçou e falou assim, eu agradeço muito. Eu falei, não, agradeço a você porque você se permitiu. E ela saiu curada. Ela sarou, não tinha nada. Eu acredito, permiso, licença aí para falar um pouquinho. Vai. Eu acredito que esa questão de la permacultura femenina tiene mucho que ver con lo que vos estás falando, Patricia, con relación principalmente a la conciencia do cuidado. Porque yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando estoy haciendo una pared y este movimiento, ¿no? Estoy haciendo una pared y constantemente estamos haciendo este movimiento que en el fondo
mucha memoria física con la caricia, con el afecto. Entonces, por ejemplo, yo veo que de alguna forma la relación con los materiales de una bioconstrucción, primeramente los materiales orgánicos que son los principales soportes, ¿no?, de la bioconstrucción, y también las variantes, ¿no?, yo iba a hablar también cuando vos estabas hablando con relación a los tiempos pasados, como ese Tito que tiene el ano Chile, ¿no? Todo tiempo pasado, no queréis que todo tiempo pasado fue mejor, es de revés, porque hay muchas cosas que rescatar del pasado, ¿no?, que acho que la permacultura faz ese loop bien bonito, ¿no?, de poder rescatar lo que del pasado realmente es destacable y extraíble, porque ten cosas que realmente hoy en día, por ejemplo, tem muchas bioconstrucciones que fueron feitas con escravidão a lo largo da historia da humanidade, ou tem muita bioconstrução que, en el fondo, fue feita en función de los órganos de gobierno, del poder, de cosas que tal vez no tienen nada a ver, ¿no? Por ejemplo, yo veía a fotos do Panteão de Grecia, estaba estudiando un poquillo de esas cosas de la base de las pirámides mayas, egipcios, ¿no? Entonces, es muy grande el espectro de lo que puede llegar la bioconstrucción y lo que ha sido. Entonces, creo que esa mirada de la permacultura, ya siendo queriendo ser un poco enfática con eso, porque esa que está donde esa condición es lo que faz precisamente esa cualidad, y porque lo que você fala con relación a los grupos, a mí aquí también me acontece. Yo siempre he tenido la gente, claro, tal vez no tan grande y tan como en esa proporción de lo que você describe, ¿no?, que seguro tiene que ver con otros tiempos y otros contextos, también de capital, otros movimientos mayores. Ali eu sempre estou sendo muito reconhecida por outras mulheres que estão também nessa procura da autoconstrução, que aí é onde eu creio que é uma grande diferença, porque tem as bioconstruções para determinado fim comunitário, para um instituto, para uma empresa, mas é diferente, por exemplo, el perfil de personas que muchas veces me llega a mí, que en el caso son más solteras, o idosas, o personas diversas, por ejemplo, que están en alguna situación difícil de moradía, nómade. Entonces también depende mucho de cómo nos queremos enfocar esa cuestión, y también de no negativizarlo, en el sentido de que no precisa, al entender esa condición femenina, no precisa eso ser una ideologización exacerbada sobre eso, sino una conciencia de ese instrumento, también en esos lenguajes que son socialmente han sido culturizados para la población masculina, pero que contemporáneamente estamos resignificando desde este oleaje tecnológico, de esas sabidurías ancestrales, y también de todo lo que tiene que ver como con ese trabajo de hacer redes, tejidos constructivos, de esta otra arquitectura social, que creo que por ahí para mí también va como no sé, mi áncora un poco, no sé cómo se llama aquí el negocio en español, en portugués, pero lo que eleva el leme, lo que eleva el barco, ¿no? ¿Qué dice Marcela? Ana Patrícia. Sim. Eu acho que podia fazer algumas perguntas também, né, para as pessoas verem se elas não querem perguntar algumas coisas sobre o tema. Aham. Acho que é interessante aí ficar uma interação aí do pessoal. Claro, personas, hacen preguntas, por favor, pásanos preguntas. Estamos aquí, ¿viste? Vão Súper comentando disponibles. aí o que vocês pensam também sobre tudo isso, para a gente poder ir gerando assunto, né, também conforme todos, de agrado de todos, né, margeando aí no conhecimento, no tema da live, né, mas que também tenha aí a participação de todos, né. Sí, pues, ideal, pero también, así, bueno, ideal si las personas quieren hacer preguntas, pero si, por ejemplo, surge que vos quiere agregar algo, alguien quiere agregar algo, por favor, si quieren apuntar, y en cuanto aguardamos ahí que alguien quiera se aventurar en esas preguntas con nosotros. Não é? Vamos fazer Aproveitem que estou oculta aqui, esperando.
Então, deixa eu falar a questão das mulheres sobre a bioconstrução. Eu já fiz várias práticas para grupos, né? Homens e mulheres. Mas é impressionante como que a mulher ela se liberta ao contato com a terra, principalmente com a terra. Ela se liberta, ela não está preocupada na unha, não está preocupada que sujou a roupa. Ela se transforma em um outro ser, porque mulher normalmente está muito preocupada com o visual, com a roupinha limpinha, com as crianças, com ela mesma, ou então não quer que as crianças sujem a roupa porque vai ter trabalho para lavar também. Então tem muito que a questão ela para de praticar coisas que gostaria por causa de ou vai ter mais trabalho, ou as pessoas vão falar alguma coisa, medo de que os outros falem alguma coisa, né? E quando chegam lá, eu falo, olha, ninguém está te vendo, faz o que você quiser, mas não me dê trabalho, tá? No sentido, você não vai sair lá para cima para a montanha lá, que eu não tô afim de ir lá te buscar, não. Você fica aqui dentro nesse espaço. E aí começa os trabalhos, a prática, né, com a terra. Então aí surgiu eu dei um nome na época, mas agora eu já esqueci. Mas alguma coisa terapia com terra, tá? Eu tinha um nome que agora eu não sei porque esqueci. E, e é uma terapia, trabalhar com terra, fazer a casa, que nem você falou. O Paulo está falando. Oi, Paulo, Salones. Aí ele faz A mulher é maior, ela põe mais no trabalho. Então, essa questão da mulher que faz uma coisa e o homem faz outra, eu acho super importante, assim, no sentido de que quando o ser humano está em equilíbrio, seja qual for, o homem ou mulher, ele sabe muito bem que o lado feminino tem habilidades diferentes do lado masculino. E quando os dois trabalham em conjunto ou eles estão em respeito, tudo flui maravilhosamente bem. O Paulo é um artista, é uma pessoa muito sensitiva. Eu falo, você é um romântico, um apaixonado. Dentro dele, ele é uma mulher, por fora é um corpo humano, um macho, tudo. Só que ele tem a energia feminina dentro. Ele vê os detalhes, os acabamentos, né? A delicadeza, essa coisa da mulher, os cuidados, os detalhes, os acabamentos, né? Agora, ele tem os dois lados. Por outro lado, ele pega aquelas coisas enormes, joga para cima, faz aquilo, tem os dois lados muito equilibrados, né? Então, eu acho assim, que quando o ser humano conseguir esse equilíbrio feminino e masculino junto, nossa, é muito. Ele consegue fazer muito. Vai embora. Você claro, pode fazer claro, castelo. pero una cosa, Patri, perdona que te interrumpa, pero una cosa que yo acho que es súper diferenciada, sí, yo gosto mucho de los amigos que son así de sensibles y femeninos, me gustan mucho, me encantan, son mis favoritos. Pero es muy diferente de la condición uterina. Para mí, por ejemplo, siento que tiene también que ver con la emergencia de otra forma de percepción de la creatividad. Porque yo pienso que esta es la forma, imagínate, pues, Leonardo da Vinci, los grandes genios, toda la parte ahí de la forma en cómo está criada esa forma de pensar la creatividad. Y entonces, claro, el legado a aquellos amigos que son perceptivos y sensibles, pero por ejemplo es bien diferente su local de criação. Y no, nada contra, pero yo soy un poquillo enfática con eso porque veo muchas diferencias, porque si bien es cierto, vamos desde el mismo local al cero, o estamos procurando el mismo cero, es muy diferente venir desde el positivo que venir desde el negativo al mismo cero. Lo que no importa, o sea, lo que no involucra es que no vaya a direccionarse eso a una conciencia de mayor integración entre las polaridades de la humanidad, en las diferentes escalas que eso involucra. Ay. Ah, fique vermelho. Está bem, amigo.
qué masa. No sé, y eso es lo que yo quería agregar. Yo quería agregar eso. Pero podéis continuar, Marcela, você fica à vontade, por favor. Estou ouvindo, tá muito bom também o que vocês estão acrescentando, né? Eu acho que é isso, na verdade. Cada momento é um momento também, depende do que a gente está fazendo, a gente às vezes está mais no feminino ou mais no masculino, né? Às vezes, então são meio que papéis que a gente vai interpretando, né? São um pouco, mas não de forma assim, mas mais do teatro da vida, né? Não assim de forma de se mostrar, né? Mas também, às vezes, né? Tem um lugar, por exemplo, eu trabalho em vários papéis, né? Faço vários papéis. Eu tenho o papel da Marcela que está ali na obra, com a mão na massa, né? Tem a Marcela que fica no escritório, que faz desenho, que trabalha no computador, né? Tem a Marcela que está na live, que vende produtos, enfim. Eu acho que a gente, quando a gente consegue equilibrar esses papéis, né? E se enxergar e se valorizar pelo que a gente já está equilibrando essas forças, né? Então a gente não tem mais essa briga da dualidade, do feminino, do masculino, né? A gente vai dançando essa dança naturalmente, porque também não se importa mais com o que os outros vão falando externamente, né? Tudo tem a ver com o que a gente acredita que ressoa, que faz sentido pra gente, né? No nosso dia a dia, no que a gente quer trazer de aprendizado para a gente, em compartilhar com o mundo, né? O que a gente quer trazer para o mundo, né? O que a gente quer criar e colaborar para o mundo, né? O que a gente vai deixar de legado, o que a gente quer mudar, enfim, né? Como cada um se vê nessa pegada, né? Nessa bagagem que vai trazer. Então, acho que é uma aprendizagem diária, né? De estar equilibrando. E eu acho muito rica a interação com os dois lados, né? Tanto com as mulheres quanto com os homens, porque é isso, tem coisas que nem sempre, né? Eu dou conta de fazer, levantar uma madeira pesadíssima, né? Sozinha. Não dou conta. Preciso de muito trabalho, né? Para fazer as coisas sozinha também, às vezes. Então é bom ter essa colaboração e que a gente consiga entender o equilíbrio das coisas, não ficar tão rotulando, né, um lado e o outro, né? Mas é importante também que as mulheres se fortaleçam no sentido de que elas já foram muito diminuídas, né, e que agora elas estão criando um espaço e que unidas elas conseguem criar mais força para crescer, porque é o que a Patrícia estava falando, né? Às vezes a mulher fala, ai, não consigo, não posso, tenho que cozinhar, tenho que isso, que aquilo, né? Porque ela não se sente capaz, ela não acha que é possível de acontecer. Então, às vezes ela precisa de um incentivo de outras mulheres de visualizar, né? De reconhecer essa figura em outras mulheres também, para que ela consiga se enxergar, né? Então, é muito importante esse movimento que está acontecendo, né? Das mulheres, delas se unirem, de nós nos unirmos, né? Para mostrar que podemos mais do que só ficar em casa lavando roupa, passando, né, cuidando dos filhos. Não, nada contra, né? Cada um faz o que quiser, mas se é o que você quer, tudo bem, mas se não é, tem outros caminhos, né? Podem ter outros caminhos e que a gente é livre para poder escolher, a gente não para ninguém, a gente é para nós mesmos, né? A gente vive para nós mesmos. Mesmo que tenhamos filhos, nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, né? Se a gente não está bem, a gente não cuida nem da gente mesmo, quanto mais dos nossos filhos ou de outras pessoas talvez dependam das mulheres, né? Então, acho que tem a ver com se enxergar e ter a força de seguir o que acredita, né? Independente do que o meio está falando, né? Na minha trajetória, também não foi fácil chegar até onde eu estou, né? Também a gente estava falando no início, né, sobre isso fora, sobre essa experiência fora, né, como que era eu ser mulher fora, nesse contexto de estar em outros países, em outros contextos. Eu acho que eu senti muito mais quando eu estava aqui, né, que
que eu não conseguia encaixar, que as pessoas, na época, né, também não tinha, não era muito conhecida, né, a bioconstrução tá ficando mais famosa agora, né, mas na época que eu comecei não era, então era assim como se eu estivesse deixando de ser arquiteta para ser pedreira, né, para trabalhar, largando tudo, rasgando diploma, então como que é isso, né, eu acho que isso foi muito mais difícil para mim do que me sentir, do que da questão da mulher no contexto da obra, né? Eu acho que como eu já venho de antes, né, da bioconstrução de muito tempo, eu tive que romper também, junto com várias outras pessoas também, né, claro que vieram desse tempo, né, romper essas barreiras da bioconstrução para a sociedade de hoje, né, porque antes era isso, era, nossa, vai derreter, que terra, imagina, não, barbeiro, não fica de jeito nenhum, não funciona, né? E a Terra sempre esteve aí, né? A Terra é o passado, é o presente e é o futuro, né? Então, são várias barreiras que a gente tem que desconstruir, teve que desconstruir e continua desconstruindo cada dia, né? Sí. Hay una persona que dice un comentario, vamos a leer, dice. A Mary, Siento minha que amiga. trabajar con terra desperta de forma consciente a ligação que temos com a natureza, que foi perdida a través de la industrialização. É uma religação vital. Muito bom esse comentário, muito bonito. Obrigada aí a quem comentou. A Mary é uma grande artista, ela faz pinturas em tecidos com terra. Um dia eu Ah, vou, mira, también um dia eu vou es de conhecer los lenguajes de la tierra. pessoalmente. Ah, Es de las linguagens da terra. ela tem uns trabalhos lindíssimos. Agora, É de como, como, Portugal, né? como, como una cosa que yo fiqué pensando con relación a lo que estabas hablando, Marcela, eh, quiero como voltar en ese foco. Quiero hay una cosa que yo veo muy importante en la cuestión de la permacultura, como semente, ¿ya? Como el centro de la permacultura que hacer la ética. Entonces, la construcción de una ética contemporánea, ese que incide que de trabajo, porque ese que le dice al patriarcado, hola, son 5.000 años que vos tenés en opresado al género femenino. O sea, tiene que tomar conciencia que nos precisamos tener un otro equilibrio en la fuerza, porque el planeta no funciona de esa manera integral. Entonces, la permacultura es como un sacudón también al patriarcado. ¿Ah? Entonces, que nos, por ejemplo, a nivel específico, personal, teníamos estos ejemplos de lucha, de logro, de esfuerzo y que teníamos conseguido, por ejemplo, esas metas, son casos bastante excepcionales. También eso también tenemos que no tener, claro, tenemos cada una nuestros méritos y nuestras batallas que cada una sabe que te hemos dado, porque es fuerte estar en un medio así como la construcción, en diferentes escalas. En mi caso que es más una cosa más artística, más cultural que la construcción civil. Estamos por una parte bello que sí, que es súper importante de que haya integración de las fuerzas de una forma equilibrada, que consigamos desenvolver esa ética, que consigamos construir valores dentro de la arquitectura social que posibiliten el ingreso de la mujer, no solamente en los locales donde los hombres ya están como, ay no, yo no quiero ya hacer eso, por ejemplo lo que acontece a veces aquí, que las mujeres pedreras participa, por ejemplo, en la parte que el hombre no gusta mucho, porque es muy colocar la iota, o hacer el revoco, el acabamento, limpar, ¿eh? Pero nunca va a estar así muy tocando una masa. Ahora, en este tiempo veo una que sí aquí, veo ayudar al Señor, y él haciendo la masa, yo también haciendo la masa también. Entonces, claro, tenemos ese proceso de entramado social, ese proceso que está en paralelo, no solamente a la que está de cómo vamos construyendo ese aspecto de nuestra arquitectura psíquica, porque en el fondo esa cuestión de la permacultura es lo que viene a como mover esa forma cultural de cómo se percibía el hábitat. Entonces ya esa parte integracional de ese lenguaje ancestral y contemporáneamente la permacultura
es posibilitado por eso, porque se da cuenta de que éticamente hay contradicciones, que el sistema dominante o la forma de valores o la forma en que se está desenvolviendo la urbe, la orbe, está haciendo todo dañino para la Tierra, por lo tanto está haciendo contra el ecosistema y por lo tanto está envolviendo un proceso involutivo. Entonces, la ética de la permacultura lo que precisa, lo que procura mismo es resgatar esas posibilidades de valores integrativos, ya desde la base, sin necesidad de uno tener que posicionarse en un rol binario, ¿no? Porque ahí uno entiende que esos roles binarios están integrados en diferentes escalas de entendimiento y de aprendizado personal y colectivo. Entonces, ahí yo acho que es bien importante como intentar de posicionarnos también como no desde una neutralidad, pero sí desde una conciencia de esa creatividad uterina emergente, porque es poco tiempo de que tanto las mujeres podemos primero votar, que es uno de los antecedentes de la historia, ¿no? Estudiar, que también no podíamos, hace poco tiempo, ¿no? Son escondidas, ¿no? Que pudiéramos, por ejemplo, organizarnos colectivamente sin ser que como es una concentración de brujas y ser quemadas porque es porque ahora contemporáneamente É estamos viviendo recente, un né, tiempo querendo ou que não, é empieza a ser recente, un né? poco más amigable, ¿eh? Y ainda más siendo no occidentales, entre aspas, porque no estamos no nacimos en una cultura musulmana o en una cultura extremista, ¿eh? Pues É. tenemos cierto grado de libertad occidental, entonces, en ese sentido, es que ahí yo quiero, por ejemplo, ver, también colocar esos otros puntos, porque es importante también valorarlo. Como que parece como que esa cultura postmoderna, no, no, si somos todos iguales, si todos somos positivos, bien para frente, todo bien, también una parte, pero hay que tomar conciencia como de todo ese estudio que ha sido ese estudio de las raíces, del pasado, de lo que se está yendo, que claro, no precisa uno continuarse apegando a esa forma obsoleta, pero tomar conciencia de eso es lo que permite. Por ejemplo, hoy en día, la en Chile hace poco tiempo, un grande envolvimiento de arquitectura contemporánea para solución habitacional de población popular. Allí fueron, construyeron unos morros y cayeron los edificios completos. ¿Entienden? Entonces, por una parte, claro, uno puede decir qué parte en qué se relaciona. Claro, por ejemplo, ahí no tuvieron la conciencia de cuidado tanto del medio ambiente, de las personas, del entorno, de cómo hacer ese recurso sustentable, cómo integrar un sistema completo y que eso precisamente es lo que la permacultura ya es lo primero que traes, que nos da presente. Entonces nos dice, mira, pensa de esta otra manera, vive en una casa de tierra, uso bañero seco, ve composto, entonces, otra forma de estructurar el hábitat. Entonces, a eso que yo quiero como que quería como colocarlo como un punto bien importante. Sim. Aí você falando já me remete a outras coisas, né? Mas a gente acaba se estendendo muito, né? Mas é essa questão de construir em lugares que não é permitido, ou da maneira que se constrói, né? Isso é um problema que a gente está enfrentando bastante, assim, com a bioconstrução hoje em dia, por ela não ser 100% normatizada, né? Algumas coisas estão começando, né? Mas também a normativa não impede que as pessoas façam errado, né? Mas o problema é mais a falta de formação e os cursos aleatórios, né, que as pessoas vão fazendo e se empregando do conhecimento como sem, de fato, ter uma experiência prática, né? Isso é um problema bem grande que a gente está enfrentando, né? Do tipo de construções que vão sendo feitas, que vai denegrindo o nome outra vez, né, da bioconstrução quando ela vai criando ascensão, né? Então tem que tomar muito cuidado com as coisas, né, como elas são feitas, porque a gente está construindo casas, né, construindo lares, tem famílias vivendo ali, né, tem pessoas que têm o seu dinheiro, batalharam para também conquistar aquele dinheiro para pessoas que, né, não estão valorizando isso, constroem de qualquer maneira e não estão entendendo como, estudando de fato, né, vendo como, testando, vendo como que isso vai aprendendo, né, como que essa construção vai durar no tempo, né, a construção
não é para durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, é para durar 15, 20, 30, 40, 200, muitos mais anos, né? Uma construção com terra, ela está aí toda a vida, tem construções milenares com terra que estão aí. Então, não é para ser uma coisa efêmera, pode ser, né, como uma escultura em algum lugar, mas para ser uma casa, não. Então é um tema aí para uma outra live bem extensa, para a gente ter bastante cuidado e atenção com essas maneiras, né, de se fazer estudos. Ahí solamente con eso que vos faló, que yo justo que he estado colectando varias imágenes para preparar las aulas aquí que voy a dar, ahí hay unas casas fantásticas con relación a la autoconstrucción efímera, de las casas que son feitas de fibra, que también no son tan occidentalizantes con nuestro pensamiento, ¿no? Que como que ven con la estatua griega encima, ah, como que queremos siempre que las cosas perduren mucho, ¿no? Es porque no es parte de nuestra cultura, pero por ejemplo es poco que viven aquí en la selva, más incluso las casas de fibra, de totora, de fibra, de diferentes tipos de fibras que son milenarias y que forman parte también de los pueblos nómades. Entonces siempre depende de cuál es la cultura, de alguna forma que esté más que no también queramos hacernos parte, porque nosotros queremos hacer permanecer, y de fato por eso es que de alguna forma hay ciertas cosas que por ejemplo uno toma de una cosa, ciertas de otra. Aquí no me veo caso, por ejemplo, estas paredes que son de barro, pero aquí yo no uso ni un pavo, solamente uso fibra acuática, yo utilizo la tapioca, la goma de tapioca, pero es una forma, ahí en mi cultura que yo inventé, en mi creatividad y las cosas, ahí hay otras formas, hacen otras. Entonces también en ese sentido es bien importante de ver que hay diversidad de prácticas y diversidad de manera en que podemos interpretar esa ética y cómo podemos aplicarla en nuestros contextos, pero también lo más importante yo siento que la situación es de alimentar la ética con valores concretos, en todo sentido, porque eso yo creo que es una de las cosas que más en este tiempo a nivel de humanidad está así, pero yo no digo así, pero los valores que hay, que ¿cómo puede ser posible? Claro. É assim. Mas Você assim é construir. isso. Ó. Quando você constrói para você na sua casa, você experimenta do jeito que você quiser. E isso é maravilhoso, porque você pode acompanhar esse tempo, essa experiência que você fez, como que ela envelhece, se ela tá bem, se não tá bem. Só que acontece não é bem assim, né? A gente fazer para os outros é outra coisa, né? Quando a gente está sendo contratado para construir uma casa, está sendo pago por isso, tem outro comprometimento, tem outro compromisso, né? Se a sua casa você está construindo e você derrubou e caiu e o tempo levou, não tem problema. Mas quando a gente está sendo contratado para um serviço, a gente tem responsabilidade com outras vidas, né? E eu acho muito importante a experimentação. Eu venho a minha vida inteira de experimentação. Eu continuo experimentando, não paro de experimentar, mas não experimento na casa dos outros. A não ser que o outro está consciente daquilo. Olha, eu vou fazer, mas é uma experiência, não tenho, né? Mas sempre é com um embasamento, alguma coisa que eu já venho estudando e praticando. Nunca do além, né? Uma experiência que eu inventei ali, assim, na hora. Então, eu acho que, assim, é isso, nesse sentido que eu falo, né? Sobre esse comprometimento com o outro, né? Mas eu acho super importante experimentar, porque senão a gente não avança, a gente não evolui, a gente não cria novas coisas, né? Eu acho a experiência importantíssima, né? Foi daí que surgiram essas tintas aí, boa parte com o início com a Patrícia, desses estudos aí que a gente veio fazendo aí no início, né? E aí venho fazendo, né? Criei as tintas e ainda a gente sempre compartilha, né? Informações e estamos juntos. Eu acho que faz parte do processo experimentar para a gente conseguir criar coisas novas, mas sempre com respeito, né? Também vem da permacultura, né? Das éticas da permacultura, né? E é isso, uma delas é o respeito, né? Ao próximo, à comunidade, ao entorno, ao meio ambiente, né? Com o que você está extraindo, o que você está deixando de resíduo no ambiente, né? Na verdade, assim, a sustentabilidade também tem a ver com a durabilidade das coisas, né? Então não adianta eu fazer uma casa, o meu tempo, eu estou perdendo o meu tempo, o meu dinheiro, a minha mão de obra, outras pessoas. Estou criando uma casa para não durar 1 ano, para não durar 5, né?
Cada coisa que chega para mim, assim, que às vezes dá tristeza. Eu falo, coitado desses clientes, porque realmente é. Então, a sustentabilidade tem a ver com tudo, assim, né? Tem a ver tanto com os materiais quanto com todo o contexto, né? Você está falando uma coisa sobre a questão de responsabilidade, né, com o bioconstrutor, o bioarquiteto. A responsabilidade, né, de fazer uma construção para uma outra pessoa, onde vai, tem vidas ali, né? Então, eu acredito que quando a gente tem responsabilidade e respeito, a coisa flui. E também porque ali no meio tem muita gente que faz, mas não sabe fazer. Ele quer ganhar seu dinheiro. A verdade é essa. Então vai fazendo e vai copiando coisas, mas na verdade ele não tem além da experiência, ele não tem um conhecimento realmente de construção, né? E, por exemplo, na minha casa, na chácara, lá é um laboratório. Eu tenho coisa de 4 anos, porque eu acredito que funciona, estudei, primeiro eu estudo, pesquiso, aí vai na prática. Só que aí, quando você trabalha com algo que tem vida, que é a terra, ela tem movimento, ela se manifesta, né, dependendo do clima, da mistura que você fez, né? Então, eu não vou fazer uma parede, eu acho que a parede é isso que eu vou fazer, vou misturar assim, vou fazer a parede e pronto, acabou a parede. Não, eu vou fazer a parede sim. Só que eu vou esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para ver como vai se comportar. Depois disso, que eu vou falar, bom, deu certo. Então, essa é a grande diferença, né? E eu queria falar sobre o assunto das mulheres que você falou. Eu, na época eu estive na África do Norte, eu fui lá porque meu maior eu queria conhecer mulheres muçulmanas. E eu fui lá conhecer mulheres muçulmanas. Eu sou meio doida mesmo. E fiquei um tempo com elas convivendo e elas me receberam muito bem, me colocaram como parte da família, sabe? E eu perguntava para elas, por que você usa essa roupa toda coberta, com calor de 45 graus? Por que você usa isso? Falou assim, primeiro é para a gente se proteger do calor. Eu falei, é verdade. O sol forte. E segundo, é porque a gente se protege. Mas protege do quê? Falou assim, dos homens. Porque assim eles não veem a nossa beleza. E aí começou aquela questão de homem e mulher. Então, aí elas falavam, a gente prefere se proteger dessa maneira do que é mais fácil para a gente, né? Mas também elas não tinham outro conhecimento de como que elas poderiam se defender, né? Porque nunca foi ensinado isso. Então elas acreditavam que essa seria a melhor maneira e elas vestem essas roupas se cobrindo toda, né? E também tem a questão religiosa, né? Que era por respeito e tudo mais. Agora, a questão de... eu fui conversar com pessoas, com mulheres que realmente elas moravam dentro de casa. Elas não saem sozinhas, né? Elas sempre eram acompanhadas se saíssem fora, elas não trabalhavam fora e mal sabiam escrever e ler. E aí elas dizem que para elas era bom, porque elas tinham tudo. Elas não tinham que se preocupar em pagar conta, em ter que procurar um trabalho, de permanecer no trabalho. Então, elas se libertavam desse problema. Para elas era um problema manter uma casa. E ainda, eu falei, e o dote? Você é vendida? Falou, não, a gente não é vendida, a gente é protegida. Mas como assim? Porque eles dão para a gente joias no caso que o marido falte por algum motivo. Porque o marido simplesmente um dia poderia abandonar,
divorciar-se, muito embora, ou morrer, e elas ficavam sem nada. Então, enquanto maior o dote, mais felizes elas estavam, porque isso seria um futuro melhor para elas, no caso que o marido faltasse em alguma época da vida delas. Só que o que me surpreendeu mais é que elas realmente eram felizes, realmente acreditavam nisso. Então a questão é acreditar. Se a gente acredita que a nossa vida é o melhor para nós, a coisa acontece, né? Agora, se a gente não está feliz nessa vida, eu falo, vai, muda, não fica ali. Que a Marcela citou, que eu tinha falado, um bom exemplo bobo, mas mais agora, hoje em dia, nessa sociedade, a mulher que fica em casa, lavando a roupa, as cuecas do marido, né? São raras as que ficam felizes, mas a maioria está aí infeliz. Então eu falo para eles, não, procura a tua felicidade, o que te faz feliz, vai em frente, você pode, você tem a liberdade de escolher, acredite em você. Então tem tudo a ver em acreditar. Aquelas mulheres muçulmanas na África do Sul acreditavam que isso era a melhor vida para elas, e elas estavam felizes. E as mulheres aqui, nessa vida que nos conhecemos, que vivemos, né? Se elas estão felizes, tudo bem. Agora, se não estão felizes, procura, vai atrás, não fica esperando, porque a espera não existe, o futuro não existe. O futuro é agora. Não vai acontecer nada no futuro se eu não me movimento hoje. Eu fico parada, não acontece nada, tenho que me movimentar nesse instante, né? É isso que eu passo para as mulheres, né? Não importa o que você quer, faz, né? E as coisas vão acontecer no teu favor. Gente, eu acho que estamos bacana. Olha, hemos desenvolvido un montón de temas, ya estamos casi 2 horas al vivo. Só isso! Pero maravilloso, y creo que, ya la parte técnica me gustaría mucho que la fuéramos mejorando, ¿eh? Pero creo que tenemos para loco. Yo lo que sí diría para Patricia, que si puede amplificar tal vez un poquillo en algún punto la parte de la voz, nada ahí para... Pero en general, yo acho que hemos estado bastante bien. ¿Cómo están vocês? Eu tô bem. Ele apareceu. Eu tô escondida aqui, tô bem demais. Mas Ele apareceu na experiência. nós fizemos o teste, deu tudo certo, não sei o que aconteceu hoje. Não era para ser. Mas a experiência agora foi linda, maravilhosa, adorei, amei, né? Eu agradeço os que passaram por aqui, agradeço mesmo de coração, e que de alguma forma eu possa ajudar eles, que tem ajudado, né? Alguma coisinha na vida deles. Que massa. ¿Alguien Eu quiere agradeço. hacer alguna pregunta, né? Perdão, Marcela, perdão? Ah, não, achei que você tinha falado para eu falar, mas tudo bem, pode seguir. No, solamente si alguien quería hacer alguna pregunta de los que estaban ainda, que están acompañando ali, que la coloque ahí para o algún comentario. Ahora voy a falar, disculpe, eu falo muito. Não, eu ia me despedir também, né? Mas se vão fazer pergunta, vamos deixar aí para o pessoal perguntar. No, yo falo así para irnos despidiendo, pero que en el caso si tuviese alguien que colocase alguna pregunta, ¿no? Para, por en cuanto ahí, vámonos ya Bom, conversando un poquillo más. sim. Bom, então eu agradeço aí também a participação, né? O convite. Eu acho que é sempre importante em momentos como esse, né? Que a gente pode trocar um pouco de experiência e falas, né? E contando um pouquinho da história de cada um para a gente ir sentindo, né? Um pouco as diferentes trajetórias
as diferentes dificuldades e processos, né? Porque no fim é tudo isso, né? São só desculpas, né? Eu estou arquiteta, estou bioconstrutora, mas eu sou um ser, né? Que está aqui para a gente seguir essa caminhada dessa vida, né? E cada lugar por onde passei, estive com pessoas, né? Aprendi muitas coisas sobre a vida e é isso que importa mais, né? O quanto a gente aprende, as pegadas, né? A que a gente deixa, as energias que a gente deixa, as trocas que a gente faz para estar sempre sendo pessoas melhores e construindo lugares melhores, né? E nosso ser cada vez melhor, né? Então acho que eu agradeço por poder estar aqui com vocês hoje e com todas as pessoas que participaram e poder compartilhar um pouquinho da minha história, do meu caminho, que para que não fique só comigo, né? O que as experiências que eu vivi, né? Que foram muito ricas, que possam ser também compartilhadas aí com outras pessoas que também tomem proveito e se então alguma experiência, alguma motivação em tudo isso também, né, nas suas vidas também. Eso. Qué masa, ¿no? Yo también estoy súper agradecida de la oportunidad, siento que de eso se trata un poco la cultura digital, de eso se trata, de poder utilizar estos medios tecnológicos para poder desenvolver valor cultural. Entonces, también yo creo que este intercambio también, tanto para las personas que participaron como para nos, nos está apoyando bastante en ese proceso de construcción simbólica también, en esta procura, porque en el fondo también tiene a ver mucho con que esa procura tan persuado, tan ariana, un poco que esa mujer bioconstructora, arquitecta, forte, young, en eso, también precisa esa corriente de contención, ¿no? Que en un punto representan esas posibilidades de construcción ética del tecido de la arquitectura social. Então, eu acho que tanto esse exercício como outros que eu pretendo continuar fazendo em diferentes temáticas tem como esse sentido de que podamos desenvolver uma rede de pessoas, de actuantes, de pessoas de seres que estão um pouco querendo integrar essas linguagens em propostas culturales, ya sean digitales, analógicas, ¿no? Y que podamos ir creciendo en ese movimiento ético. Yo acho que es bien fundamental de que ese tipo de cosas acontezcan para que en el futuro las personas ya no estén tan dispersas y consigamos ir integrando y poder economizar tiempo con muchos procesos. Porque mientras más personas capacitadas teníamos para poder enseñar otras formas técnicas y éticas de la permacultura y de la bioconstrucción, de todos los lenguajes que constelan la permacultura, más fácil va a ser el proceso civilizatorio de mayor equilibrio con la tierra. Entonces, era una de las cosas que, por ejemplo, hablábamos mucho con Filemon el otro día, al hablar sobre la cuestión de la categoría del consumo, por ejemplo. ¿Por qué hay cierta esclavitud a un consumo y esa esclavitud a ese consumo es lo que te hace permanecer de repente como una fixación del espacio temporal? Entonces, también, ¿cómo es la cualidad de tu consumo? ¿Qué conciencia hay en tu consumo va a impactar directamente en cómo tú construyes y contegas tu ambiente, tu vida, digamos, ¿no? Entonces, son varias temáticas que tienen que ver y que están todo relacionado con el cómo desenvolver el hábitat, cómo desenvolver la vida en los diferentes contextos en lo que acontecemos como humanidad, y personal y colectivamente, ¿no? Y que ese olear de una forma contemporánea, de las raíces, desde las prácticas femeninas, de la manipulación, de todo lo que tiene que ver con esa herencia simbólica que está haciéndose una recuperación cultural a partir de eso, ¿no? Entonces, es a partir de eso que son de esas nutriciones que como seres humanos hemos adquirido en este plano y que nos están también capacitando para poder socializar esto en diferentes esferas. Yo creo, también por eso yo pienso, me dice, pucha, que bon, ese Paulo Gustavo venga aquí para que yo me dé el espacio para poder hacer estas cosas, ¿no? Para que yo pueda hablar tranquilamente y exponer estas ideas, ya sean digitais ou pessoais, né?
Então, creo eso, né? Que yo estoy súper agradecida y contenta de que podamos continuar creciendo en este plano físico y que podamos continuar integrando nuestras polaridades y nuestros procesos también de experimentación y trabajo que forman parte también de nuestras vidas en este proceso creativo, uterino, que con ese proceso mismo acompañado de la socialización de eso, es lo que también nos faculta para poder tener una relación en armonía con los otros seres, sean ellos de otro género, de otras razas o de otras dimensiones o de otras jerarquías físicas, porque por ejemplo, por más que yo quiera ser mayor que una montaña, ellos son más ser humano pequeña y que por una montaña no paso de ser un gramo de arena y así para un cosmos. Entonces, ese tipo de cosas que es importante, yo siento ir ampliando nuestro imaginario con estos conceptos y desenvolver nuestra humanidad. ¿Listo? Maravilha. Bom, meninas, então nos despedimos. Ninguém mais quiso fazer perguntas. ¿Alguien quiere falar algo más para finalizar? Tita Patrícia? Tô aqui. Y si alguien quiere falar alguna otra cosa más para finalizar. Ah, não, eu já tô. Pra mim já tá certo. Estamos certo. Bom, então deixamos hasta aquí entonces nuestra conversa del día de hoy. Pero estoy muy inspirada. Tá bom. Agradeço aí, gente. Boa noite para todas. Agradeço. Obrigada aí por participação de todos. Amei tudo. Gratidão. Gratidão. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.